não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Quer dizer, o caráter é uma forma fixa sobre o qual podem se desenvolver várias personalidades diferentes. Né? Então, é como se fosse um algoritmo, uma matriz de transformações. Tá certo? Então, algo do caráter nós podemos saber, porém, não na mesma linguagem descritiva que nós usamos para a personalidade. Todos os traços de personalidade são descritíveis porque são mutáveis, ou seja, admitem comparação. Eu posso saber, por exemplo, que uma pessoa se tornou mais inteligente ou menos inteligente, que ela se tornou mais aplicada ou menos aplicada, mais honesta ou mais desonesta com o tempo. Tá certo? Então é justamente porque a pessoa muda que nós podemos fazer esse tipo de descrições que a comparam, seja com ela mesma, seja com outras pessoas. Tá certo? Porém, o caráter, se ele é permanente e imutável, ele não tem como ser descrito assim. A ele não corresponde nenhuma qualidade concreta que nós possamos observar na vida. Ele é uma espécie, vamos dizer, de estrutura, vamos dizer, quase indizível, tá certo? E que, vamos dizer, para descrever, para falar dele, nós teremos que descobrir uma linguagem específica. Né? Eu fiz algo do esforço de encontrar essa linguagem no curso da astrocaracterologia, onde, sem a presunção de descrever o caráter inteiro, mas apenas de destacar alguns traços que fossem mais facilmente descritíveis, eu tive que descrevê-los como chaves cognitivas, que permanecem as mesmas ao longo do tempo, por baixo de todas as modificações que o indivíduo sofre. E para isso foi necessário, então, realmente criar uma linguagem totalmente nova para descrever, vamos dizer, um objeto que a linguagem, seja científica, seja literária, humanística, com a qual nós descrevemos a personalidade, não pode captar. Então, mas partimos deste ponto. Cada um de nós é alguma coisa e o é de modo permanente. Nós podemos dizer, usando uma figura de linguagem, dizer, o nosso caráter permanente é aquilo que Deus sabe de nós. Tem de ser permanente porque se Deus tem a previsão, ele tem o conhecimento antecipado do que vamos fazer, então certamente ele não pode nos conhecer só pela nossa personalidade, porque ela é mutável. Ele teria de conhecer algo que é permanente e que transcende as mudanças sofridas pela personalidade. Então, o que quer que nós examinemos sobre a personalidade sempre terá esse pano de fundo. Né? Num outro curso, que não visava a personalidade, mas a consciência, o eu, então eu disse que isso é o eu substancial, é aquilo que você é mesmo. E se não existisse esse elemento permanente, os elementos mutáveis não seriam apreensíveis. Então, embora o caráter não possa ser apreendido em si mesmo, nós sempre o temos como referência. Nós sabemos que uma pessoa é a mesma ao longo das suas idades e ao longo das suas transformações.
esse elemento permanente, nós não o apreendemos, mas sabemos que ele está lá de algum modo. Tá certo? Se não tivéssemos essa referência, não poderíamos reconhecer a permanência da mesma pessoa ao longo das suas idades. Então é incrível, porque é algo que nós não apreendemos, mas que é o quadro de referência daquilo que apreendemos. E é por isso mesmo que Kant chamava isso de identidade transcendental. Transcendental para Kant é aquilo que é prévio à experiência e que determina a forma da experiência, mas que só se torna conhecido, e mesmo assim parcialmente, no curso da própria experiência. Como se você retornasse sobre tudo que você experimentou, que você viveu, para você aprender algum elemento que estava no começo e que serviu de moldura para tudo aquilo. Né? Essa moldura, evidentemente, ela não é uma experiência. Se ela é prévia, ela predetermina a experiência. E ela não faz parte da própria experiência, mas de algum modo, algo dela se revela no curso da experiência. Então, como nós mesmos temos algum poder de influência sobre a nossa personalidade, então não há meio de você abordar a questão da personalidade sem você abordar a questão da consciência e do eu. Porque a personalidade existe eminentemente para a consciência. Ela é algo que se apresenta à consciência. Ou seja, eu sei mais ou menos como eu sou, e sei mais ou menos como as outras pessoas são, e elas sabem mais ou menos como eu sou. E é nesta esfera de conhecimento que existe a personalidade. Portanto, a personalidade não é uma presença física, é uma presença cognitiva. Né? Então, o que exatamente nós chamamos de eu? No outro curso que eu dei sobre a questão da consciência, eu mostrei que essa palavra tem vários significados diferentes. Né? Então, em primeiro lugar, existe um eu que se identifica com o seu papel social. Quer dizer, você fala em nome de uma profissão que você exerce, de uma função que você tem, mas você sabe ao mesmo tempo que a palavra eu, quando usada nesse sentido, não se refere a você inteiro. Não é isso? Também existe um eu que é o das suas memórias, quer dizer, aquilo que você conta ao longo do tempo. E aí, ao ver esse aspecto, nós notamos que o eu, de algum modo, ele se alimenta das suas memórias e ele se torna mais intensamente existente quanto mais consciência ele tem da sua própria história. Quer dizer, você se reconhece mais claramente porque você vê alguns elementos constantes e imutáveis na sua própria conduta. Não é isso? E existe também uma outra acepção do eu, que é o do eu como autor de atos e responsável por eles. Quando alguém o acusa de alguma coisa, você diz, não fui eu. Quer dizer, você tem consciência dos seus atos e, portanto, você conhece aqueles que você não praticou de maneira alguma. Então, uma espécie de eu jurídico, ou eu moral. Não é isso? Existe também, vamos dizer, o eu ideal, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de apresentar para os outros. E por baixo de tudo isso existe algo que você é mesmo, que eu chamo o eu substancial, que é, por assim dizer, o aspecto cognitivo da identidade transcendental. Então, se você fizer assim a imagem do juízo final, o juízo final é quando você sabe tudo a seu respeito. É aquilo que está mostrado tudo de uma vez, como, vamos dizer, uma figura estática, aquilo que se passou no tempo, agora está disposto numa ordem, por assim dizer, espacial, no qual você pode ver tudo como se fosse num quadro. Não é isso? Então, este quadro ele existe necessariamente. Por pouco que possamos saber dele, nós sabemos que no instante em que uma pessoa morre,
né, a série dos seus atos terminou. Ela não vai sofrer mais transformações. Portanto, tudo o que transcorreu na sua vida se fechou num esquema estático, que pode, de algum modo, ser observado, não digo num relance, mas observado como um quadro. Não é isso? E isso, dizemos, isso é o que a pessoa realmente é, isso é o que ela realmente foi. É o famoso verso do Stéphane Mallarmé, tel qu'en lui-même enfant, l'éternité le change. Quer dizer, a eternidade o transforma finalmente naquilo que ele sempre foi. Mas isso só aparece depois do fim. Por quê? Porque não há mais possibilidade de transformações. Quando a igreja ensina, por exemplo, que o indivíduo que pecou muito, ele pode se arrepender na hora da morte e ir para o céu, isso subentende que quando ele se arrepende ele ainda está vivo, portanto ele pode modificar algo. Mas a partir do momento que morreu, nada muda mais. Fechou, a coisa se fechou numa figura estática, e esta figura estática corresponde ao seu eu substancial ou à sua identidade transcendental. Nós podemos entender que é muito fácil, é muito difícil você apreender a identidade transcendental de alguém, porque ela inclui tudo o que o sujeito fez, retirado da sequência temporal e projetado num mapa. Né? Como a partitura de uma música, a música transcorre no tempo, evidentemente, mas na partitura impressa, todas as notas estão ao mesmo tempo. Não é isso? Vamos supor, você pode decorar uma partitura e revivenciar uma música, vamos dizer, em alguns segundos, mas não de maneira totalmente simultânea. E, no entanto, as notas na estrutura da música e na partitura que a expressa estão todas de maneira simultânea. Então, toda e qualquer abordagem da personalidade, então, implica essa tensão entre opostos, o subjetivo e o objetivo, o temporal e o espacial, o permanente e o mutável, não é isso? E, sobretudo, a diferença básica que existe entre você conhecer a sua personalidade e conhecer a dos outros. Toda a chamada psicologia científica, ela só estuda a personalidade dos outros, evidentemente. Não há como entrar do próprio psicólogo nisso aí, né? A não ser que ele se veja desde fora, só pelos dados comparativos. Mas tudo aquilo que você apreende só pelos dados comparativos, você não está apreendendo enquanto individualidade, mas apenas como, vamos dizer, espécie de um gênero. Tá certo? E aí escapa justamente o que há de principal na personalidade. Do nosso ponto de vista aqui, não interessa saber se existem duas personalidades iguais ou se cada personalidade é uma só. Isso é absolutamente indiferente ao que nós estamos estudando aqui. Quer dizer, se duas personalidades fossem absolutamente iguais, né, ainda faltaria esclarecer se a sua identidade transcendental é a mesma. Tá certo? Isso é uma coisa que nós jamais saberemos. Tá certo? Portanto, os estudos de personalidade pelo lado científico se baseiam na semelhança entre personalidades. E, portanto, vamos dizer, a individualidade total desse objeto desaparece completamente na psicologia científica. E, portanto, desaparece, de algum modo, o próprio objeto de estudo. Então é como se nós disséssemos, o que se estuda na psicologia da personalidade não é propriamente a personalidade, tá certo? Mas as comparações entre personalidades. Não é isso? Um outro dado extraordinário deste assunto é que, se a personalidade pode ser quase indescritível, porque a descrição científica se aterá aos aspectos comparativos, uma descrição subjetiva só valerá para um e para ele mesmo, tá certo? Se é quase indescritível, nesse sentido quase apreensível, por outro lado ela é altamente cognoscível. Por quê? Porque nós reconhecemos a personalidade das pessoas. Então, é algo que nós podemos conhecer e, portanto, podemos reconhecer. Extraordinariamente, às vezes podemos reconhecer uma personalidade inteira num detalhe, num ato, num gesto, não é isso? Que, de certo modo, condensa todo o modo de ser daquela pessoa, e que você, sabendo aquele pedacinho, você imediatamente
apreende, vamos dizer, o estilo pessoal daquele indivíduo e, portanto, a sua personalidade. Então, a personalidade pode ser conhecida, mas ela não pode ser pensada. Tudo o que você pensa a respeito da personalidade são aspectos dela. Ela mesma só pode ser conhecida, vamos dizer, num relance e num ato intuitivo. Se não houvesse esse ato intuitivo, então os estudos científicos também seriam impossíveis, porque você não teria um objeto em cima do qual estudar. Acontece que o estudo científico, na medida em que reduz esse dado intuitivo a um quadro comparativo, ele só vai apreender o que uma personalidade tenha em comum ou de comparável com uma outra. Algum traço que seja realmente singular vai escapar de maneira total. E, no entanto, essa singularidade nós a reconhecemos a todo momento em todas as pessoas que nós conhecemos. Quando você encontra uma pessoa que você conhece, eu digo, o que você percebe dela? Só a presença física? Não, não é só isso. Né? Você percebe quem ela é. Né? Agora, se perguntar para você, então agora me diga quem ela é. Né? Aí você não consegue mais dizer. Né? Então, de certo modo, invertemos aqui a fórmula cérebro do Kant, quer dizer que há coisas que nós podemos pensar, mas não conhecer. Eu digo, é verdade isso, porém, há outras coisas que nós podemos conhecer, mas não podemos pensar, não podemos transformar em objetos do nosso pensamento. Nós só podemos pensar aquilo que nós podemos circunscrever, tá certo? Dentro de uma área de significados, por assim dizer, expressáveis, repetíveis, né? Por exemplo, as palavras que nós usamos, né? Nós sabemos que existe uma acepção de cada uma delas que é dada no dicionário e, de algum modo, podemos explicar o significado delas. Isso quer dizer que usamos as palavras porque dominamos o seu significado. Ele está totalmente circunscrito, tá certo, dentro da nossa mente, e nós sabemos a que ele se refere. Porém, há coisas que, embora imediatamente reconhecíveis, tá certo, não podem ser transformadas em pensamento. Quando você pensa numa pessoa, você sempre pensa algo dela. E esse algo que você pensa, às vezes, é muito impreciso. Vocês façam o seguinte teste: pega uma pessoa que vocês conhecem há 30, 40 anos e tenta pensar a imagem dela, o rosto dela. Você vai ver que não é fácil. É sempre uma forma mais ou menos esquemática ou muito fugaz, que aparece e desaparece. Né? Quer dizer, mesmo pessoa que nós conhecemos há muito tempo, né, nós podemos produzir uma imagem esquemática dela. E essa imagem está no nosso pensamento. Mas a presença dela não está no nosso pensamento, está nela mesma, quando a pessoa se apresenta e você a reconhece. Esta presença não precisa ser necessariamente física. Quando você lê, né, um texto de um autor, você reconhece a personalidade dele, às vezes por uma ou duas linhas, pelo estilo. Não é isso? Então, todos nós vivemos num mundo que está repleto de personalidades cognoscíveis. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo.
Valeu. Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.